Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso 32. Vamos terminar a porção do capítulo 10 e, se assim o Senhor nos permitir, da próxima vez nós vamos estar começando o capítulo 11 de Marcos. Mas vamos ler essa porção. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 32, assim diz as Sagradas Escrituras. Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguia tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, matá-lo, mas depois de 3 dias vai acontecer o que aí, gente? Ressuscitar. Verso 35. Então aproximou-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhe perguntou, Jesus: O que queres que eu vos faça? E responderam-lhe: Permita-me-nos, na tua glória, que nos assentamos à tua direita e o outro aonde, gente? À esquerda. Jesus então lhe disse: Vocês não sabeis o que pedir. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Disse-lhe ele. Eles disseram o quê? Podemos. Tornou-lhe Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10. Contra quem, gente? Tiago e João. Mas Jesus chamou-os para junto de si e disse: Sabeis que os que são considerados governantes dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridades. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que o quê, gente? Que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será esse o quê? Servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de quê? De muitos. Verso 46. Então eles foram para Jericó. Quando saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e disse: Chamai ele. Chamaram então o cego, dizendo: Tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, Bartimeu, então ele levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne o quê, gente? A ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé fez o quê? Te salvou. Imediatamente ele tornou a ver. E o que foi que ele fez quando ele tornou a ver? Seguiu Jesus a estrada afora. Amém? Curve sua cabeça, deixe sua Bíblia aberta, seu coração também. Vamos orar ao Senhor. Senhor, que textos lindos acabamos de ouvir. Eles são tão instrutivos e eles têm tantas verdades.
Dê-me iluminação do Teu Espírito para que eu consiga transmitir essas verdades de forma tão clara para este povo. Mas não só para eles, mas dê-me graça para que essas palavras alcancem também o meu coração. Desvenda os nossos olhos nesta noite, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Torne claro para nós o Teu Evangelho. Pois essa é a minha oração e é por meio de Cristo que eu te oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, vivemos dias difíceis e muito complicados. Vivemos dias difíceis e muito complicados. Dias onde a centralidade do homem, ou melhor, dias onde a centralidade de tudo está no homem. Tudo gira em torno do homem. As pessoas a todo momento querem ser notados. Desejam ser notados ou notadas. E com o advento da rede social, queremos ser visto e percebido a todo momento. Quem nunca colocou algo na rede social para ver quem curtiu e visualizou? Não vou pedir para ninguém levantar a mão, porque senão vai dar errado. Aí quem nunca fez uma publicação em rede social e depois de 5 minutos correu lá para ver quem foi que observou e quem foi que curtiu ou quem foi que estava visualizando? Talvez você, quando correu para ver quem curtiu ou quem visualizou, talvez você tenha ficado até triste algum dia, porque não visualizaram as suas publicações, ou pelo menos quem você quis que visualizasse não visualizou, e nem você também percebeu que tinha algumas pessoas que não estavam seguindo você nas redes sociais, e você, poxa, eu queria tanto que essa pessoa visse isso. O que é isso? Isso significa que muitas vezes queremos ser o centro das atenções, queremos ser notados. Queremos chamar a atenção de todo jeito e muitas vezes custe o que custar. Queremos chamar a atenção não só nas redes sociais, mas muitas vezes queremos chamar a atenção com as nossas vestes que usamos. Queremos, como disse uma grande amiga minha lá de Recife, nós queremos chamar a atenção com as nossas vestes porque nós queremos causar. Já ouviu essa expressão? Causar ou abalar. Não importa se o que eu vou causar ou abalar é agradável ao Senhor ou não. Não importa se glorifique ao Senhor. O que importa é que eu me sinta bem. O que importa são as visualizações. Sim. Eu estou começando a minha introdução com isso porque esse foi o principal erro e pecado de Adão. Em outras palavras, a desobediência de Adão foi ele desejar ser um Deus. Era isso. Ele queria ser grande. Ele queria ser poderoso. Na verdade, Adão, ele queria ter o controle de tudo. Ele queria fazer aquilo que o seu coração desejava. Por que eu estou começando essa introdução que mostra a centralidade do homem em tudo? Por que essa é a minha introdução? Porque nós já estamos no final do capítulo número 10 e me parece que os discípulos não entenderam quem é a centralidade do cristianismo. Já começamos esse evangelho desde o capítulo 1 e nós estamos no capítulo 10 e parece que nós estamos começando a narrativa. Parece que os discípulos estão ouvindo Jesus falando a primeira vez. A todo momento, Marcos está querendo provar para os seus leitores, o evangelho de Marcos é para isso. Ele está querendo provar que o centro, que o Senhor, que o Redentor, que o Todo-Poderoso não são homens, não são criaturas, mas Cristo Jesus, o nosso Salvador. Sim, nós já estamos no capítulo 10 e parece que os discípulos não entenderam quem é a centralidade do universo, quem é a centralidade da igreja, quem é a centralidade da nossa família, quem é a centralidade do nosso trabalho, quem é a centralidade dos nossos relacionamentos, quem é a centralidade dos nossos sonhos. Sabe quem é? Não é você, é Jesus. Amém? Pois é, a visão deles ainda era humanista. Era uma visão centralizada neles. Era uma visão humanista. E por que não dizer egoísta? E o que é que esse texto vai nos mostrar?
Esse texto vai nos mostrar aqui, se eu fosse dar um tema para a minha mensagem, 3 visões sobre o discipulado e o sofrimento. Aqui nós temos 3 visões sobre o discipulado e o sofrimento. A primeira visão que nós vamos analisar aqui é a visão de Jesus, sobre o que é o discipulado e o sofrimento. A segunda visão é a visão dos discípulos, sobre o que é o discipulado. E a terceira visão é de um cego. Pois é, parece hilário, né? E cego vê, pois é, a gente vai acabar aqui a nossa reflexão vendo a visão de um cego. E a gente vai ver como é que isso se encaixa. Vamos para as visões. Se der um recorte aqui, o negócio dá certo, né? Um pentecostal ouvindo isso, vamos para uma visão. Então vamos para as visões aqui e ver o que é que ela nos ensina. Primeiro nós temos a visão de Jesus. Isso está no verso 32 ao 34. Percebam que essa narrativa do verso 32 ao 34 de Marcos começa com um destaque muito significativo. Veja o que é que vai dizer aí o verso de número 32. Observe, estando Jesus a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante de quem, gente? Dos seus discípulos. Essa é uma informação importantíssima. Percebam o destaque significativo. Jesus ia na frente dos discípulos. Qual é a importância que isso tem aqui para a visão de Cristo? Primeira importância, isso quer dizer que Ele é o Senhor desses homens. E se Ele é o Senhor desses homens, quem é que vai na frente? Jesus é que vai na frente. Segunda coisa que isso aqui nos ensina, que eles aqui é os discípulos, caminham o caminho do mestre e seguem os mesmos passos do seu mestre. Então a ideia é, se o mestre vai por esse caminho, eu vou atrás dele. Se o mestre vai por aqui, eu vou atrás dele. Então, se Jesus ia na frente, os discípulos iam atrás. Terceira coisa que essa parte do texto nos ensina, é que Jesus anda firme para a sua via dolorosa. Note que o verso 2, os discípulos estão temerosos e admirados ao mesmo tempo. Porque os discípulos sabiam que Jesus estava indo para Jerusalém. E daqui a pouco eu vou dizer o que é que significa Jerusalém aqui no texto. E o texto diz que em nenhum momento Jesus está titubeando. Ele sabe que em Jerusalém ele vai sofrer. Ele sabe, de acordo com a descrição aí, de que ele vai ser condenado, de que ele vai morrer, de que ele vai ser entregado ao gentio, que eles vão ser escarnecidos, cuspidos, açoitados, matá-lo, mas ao terceiro dia o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ressuscitar. E Jesus vai firme. Mas quarta verdade aqui, nessa ideia de que Jesus ia na frente, a ideia de que Jesus está indo na frente, significa de que ele vê todas as coisas com clareza, e de que os discípulos não. E isso vai ficar muito claro. Jesus, quando ele vai na frente, ele chama os discípulos para descrever a sua visão sobre a vida. E a descrição de Jesus é totalmente diferente da dos discípulos. O que me chama a atenção é de que não é a primeira vez que Jesus vai falar aqui no Evangelho de Marcos que ele vai morrer, que ele vai ser condenado, que ele vai ser escarnecido. Não é a primeira vez. Se vocês depois observarem, Marcos capítulo 8, verso 31, é a primeira vez que Jesus vai falar da sua morte. Olha o que é que diz. Marcos 8, 31. Então ele começou a ensiná-lo. O Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciões, pelos chefes da sinagoga, pelos mestres da lei, e agora preste atenção, ser morto e ressuscitará 3 dias depois. Segunda vez que Jesus vai falar sobre a sua morte, Marcos capítulo 9 e o 31. Porque ele estava ensinando aos seus discípulos e ele dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles os matarão. E olha a promessa de novo, 3 dias depois ressuscitará. E aqui ele agora vai trazer alguns detalhes do que nós chamamos de via dolorosa. Jesus nunca disse e ele nunca mentiu para os discípulos que a sua vida aqui seria fácil. E sabe o que é que me chama a atenção? É que se você depois, quando chegar em casa, a Bíblia é extremamente magnífica. Se você chegar em casa e você pegar o capítulo 14 e o capítulo 15 de Marcos, vocês vão ver que a ordem cronológica do que vai acontecer com Cristo está exatamente aqui no verso 32 ao 35. Tudo que vai acontecer com Cristo no capítulo 14, no capítulo 15, está sendo descrito aqui, nesse verso 32 e no verso 34.
Há uma harmonia nas Sagradas Escrituras muito espetacular. E não só isso. Esse momento nos mostra que mesmo Jesus sabendo que iria lhe acontecer, ele mesmo assim vai. Ele vai. Então, o que é que isso nos ensina? Preste atenção. Olhe para cá. E o que é que isso nos ensina? Jesus sabe que ele está indo para morrer. Ele sabe, a descrição é terrível, gente. Olha aí o verso de número de 33. Jesus subindo para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue aos principais sacerdotes, escritos. Olha o que é que vai acontecer. Vão me condenar, eu vou morrer, vão me entregar aos gentios. Olha o verso 34 que vai ficar pior ainda. Hão de me escarnecer, vão cuspir nele, vão açoitá-lo, vão matá-lo, mas depois de 3 dias, o que é que vai acontecer aí? O texto diz, ressuscitar. Agora olhe para cá. Jesus está indo firme para a sua via dolorosa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como é que você reage quando você fica sabendo que vai para um lugar desconfortável? Qual a sua reação? Como você reage? Vou tentar ser mais claro, tá? Como você reage quando você vai para uma consulta? Você vai voltar, você foi consultado, e depois você volta para essa consulta médica para receber o resultado daquele exame que possivelmente você sabe que não é nada de bom. Como é que você vai para essa consulta? O normal é você fazer o quê? Fugir de todos esses eventos. E quando você não consegue fugir desse momento desconfortável, eu diria que você não vai bem. Triste, né? Sim. Agora imagine se você soubesse que o lugar que você vai estar indo, você seria traído, humilhado, agredido e morto. Você iria para esse lugar, sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Eu sei que você não iria. Eu sei. Por que Jesus vai para Jerusalém? Ele vai porque ele serve, ele é um servo. Ele vai porque no plano do Pai existe um padrão. Jesus vai para Jerusalém sabendo que no plano do Pai tem um padrão. Agora escute, que padrão é esse? O padrão é: a vitória vem sempre depois do sofrimento. Eu vou repetir porque essa você deve gravar no seu coração. A vitória vem sempre depois do sofrimento. Ele não descreve a sua ida para Jerusalém como um fim. Vocês perceberam? Ele não descreve a sua ida para Jerusalém como um fim. Como é que termina o verso 34? Você está com a Bíblia aberta? Final do verso 34 diz o quê? Mas, depois de 3 dias, o que é que vai acontecer? Ele vai ressuscitar. Veja, ele não vai para Jerusalém com um fim da sua caminhada, mas o triunfo da vitória. Não existe, escuta isso aqui, não existe ressurreição sem morte. Não existe triunfo sem sofrimento. Não existe coroa sem cruz. Não existe coroa sem cruz. Aqui está um resumo de um grande discipulado. Sabe o que é? Todos aqueles que desejam seguir a Cristo precisam estar preparados não para a vitória, mas para o quê? Sofrer. Eita, pastor, eu acho que eu entrei na igreja errada, mas eu vim aqui parar de sofrer. Você está dizendo que a gente tem que sofrer? Estou na igreja errada. Porque eu escutei um certo pregador dizendo que se eu entregar a minha vida a Jesus, todos os meus problemas são resolvidos. Não! O resumo da vida de Cristo é que não existe vitória sem sofrimento. Não existe coroa. Não existe coroa. E nunca existirá coroa sem cruz. Sim, aqui está um resumo de Cristo. E aí Jesus conta basicamente o que vai acontecer com ele. O que é que os discípulos fazem diante dessa informação? Imagine um amigo seu dizendo que vai ser traído, maltratado, vai ser açoitado, vai ser condenado, vai ser tudo isso. Você conta isso tudinho para o seu amigo. O que é que você deseja ouvir dele? Vai dar tudo bem, vai dar certo. Vamos olhar o que foi que os discípulos falaram para Jesus. Agora nós estamos na segunda parte do sermão. A visão de quem?
dos discípulos. Olha o verso 35 ao 45, olha a reação dos discípulos. Então se aproximou-se dele Tiago, João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E ele lhe perguntou. Presta atenção que Jesus vai fazer essa pergunta 2 vezes, viu? Ele vai fazer essa pergunta aqui e depois ele vai fazer a Bartimeu. Olha a pergunta que ele vai fazer aí. O que queres que eu o quê? Te faça. Aí, olha o que os discípulos responderam. Permita-me, na tua glória, que nos assentamos à tua direita e o outro aonde? Os discípulos estão muito aperreados com a morte de Jesus, não? Não estão muito aperreados, não. Eu vou logo dizer aqui que a visão desses discípulos são extremamente diferente da do Salvador. O pedido de Tiago e de João é constrangedor. Ele, antes de pedir a Jesus, eles comprometem Jesus. Ele diz assim: Senhor, a gente tem uma coisa para te pedir, mas vamos fazer um trato aqui? Diz que vai dar logo. Sabe quando a gente vai pedir alguma coisa para o nosso pai, dizendo assim, pelo menos quando eu era pequeno, dizendo assim: manhã, eu tenho um negócio para pedir à senhora. Aí manhã diz assim: diga, mas eu só peço se a senhora disser que vai me dar. Já fez isso já alguma vez? Só peço se a senhora disser que vai me dar. Aí a minha mãe diz: mas pede logo. Não, sei lá se a senhora vai dar ou não. A senhora tem que se comprometer primeiro. Diga que vai dar. Aí a mãe, às vezes não é crente, né? Mente só para saber o que é, né? Eu vou dar, vai, diz. A gente diz assim: eu quero isso. Aí a mãe diz assim: eita, agora eu disse, me comprometi, eu vou ter que dar. Pronto, é isso que os discípulos estão pedindo. Senhor, a gente tem uma coisa para te pedir. Aí Jesus poderia dizer: diga. Eles dizem assim: mas antes da gente pedir, diga que vai dar. Aí Jesus pergunta assim: o que queres que eu te faça? Jesus pergunta. Em outras palavras, Jesus está perguntando o seguinte: coloca para fora o que está dentro do teu coração, o que tu queres. Olha a ideia de discipulado deles aqui. Quando o Senhor chegar em Jerusalém, esse é o pedido dos discípulos. João vai sentar à tua direita e Tiago vai sentar à tua direita. Então, olha aqui o pedido que eles estão, a ideia de que discipulado deles é o seguinte: quando o Senhor chegar em Jerusalém e subir ao trono, coloque um do lado direito e coloque um do lado esquerdo. O que é que os discípulos aqui estão pedindo? Lembra da minha introdução? Eles estão querendo visibilidade. Eles estão querendo popularidade. Escuta isso aqui, por favor. Quando você conta o seu problema ao seu amigo, a reação dele, como eu disse aqui, é normal de compaixão. Sabe o que é que esses discípulos aqui estão pedindo? É basicamente o seguinte: Jesus não disse que ia morrer, não era? Ele contou toda a sua via dolorosa para os discípulos. Então é mais ou menos aqui o que é que os discípulos estão pensando. Digamos que você está na mira de um revólver agora para ser assaltado. E o ladrão, ele lhe dá a oportunidade para você ligar para o melhor amigo seu, antes de você morrer. O camarada disse: eu vou te roubar, mas antes de você morrer, você tem uma coisa para fazer. O ladrão diz a você, aí você diz: diga, ligue para o melhor amigo seu e fale poucas palavras para ele. E aí você liga para o seu amigo e diz assim: rapaz, olha, diga para minha mãe que eu estou aqui na frente desse delinquente, desse caba. Ele disse que vai me matar, vai tirar tudo. Diga para minha mãe que eu amo ela, tudo está com não sei o quê. E a única palavra que você vai ouvir do seu amigo, sabe o que é? Olha, diz ao ladrão aí que quando tu morrer, o teu iPhone é meu. Eu sei que tu vai morrer, mas para tu não morrer e eu não ficar sem nada, me dá o teu iPhone, me dá a tua moto, me dá teu carro. Sabe o que é que os discípulos estão dizendo? Não importa, Senhor, se o Senhor vai morrer. O Senhor vai perder, eu não quero perder. Eu não entro numa coisa para perder. Eu quero ganhar. Eu quero dar lucro. Esse negócio de entrar dentro da igreja e perder, não, isso está errado. Eu quero ganhar. Esse negócio de que a conta do cristianismo é diminuir. Eu quero abrir mão dos meus sonhos. Já viu essa música? Abrir mão dos meus sonhos, abrir mão do meu eu, abrir mão do meu orgulho. Não, isso não dá comigo não. Eu quero ganhar, eu quero lucrar, eu quero ser mais do que vencedor, eu quero ser abençoado. É justamente isso aqui. Veja que depois do pedido que eles fazem, Jesus confronta ele com a máxima da sua missão. O que é que Jesus vai confrontar ele? Vai dizer o quê? Jesus vai explicar para eles que só existe vitória
depois do sofrimento. E mesmo assim, eles são lunáticos. Porque Jesus confronta como? Dizendo, como é que vocês me pedem um negócio desse? Vocês têm condições de beber do cálice que eu vou beber e vocês serem batizados, do batismo que eu vou ser batizado? Qual foi a resposta que eles deram mesmo, que eu me esqueci? Sim. É muita loucura, não? Sim. O Senhor está dizendo que vai beber desse cálice? A gente vai beber também. O Senhor está dizendo que vai ser batizado? A gente vai ser batizado também. A gente topa tudo. Veja como eles são lunáticos e orgulhosos. Nós podemos fazer o que o Senhor requer de nós. Veja, parece que a visão, e é muito interessante que quando termina essa parte, os discípulos, os outros 10, porque são 12 que estão aqui, tá? Os outros 10 olham para João e Tiago e o texto diz que eles ficam indignados. E quando a gente olha para o texto, parece que os discípulos estão contra, né? Só que eu quero deixar vocês abismados. Não, eles não estão contra. Sabe por quê? Eles aqui estão tristes porque eles não tiveram a coragem de Tiago e João. Aí você diz assim, mas pastor, o senhor está sendo muito maldoso, não? Não estou sendo, não. Abra aí Marcos capítulo 9, bota o dedo aí e vá para Marcos, volte só uma página. Marcos capítulo 9, verso 33 ao 34. Olha o que é que esses 12 estavam falando. Presta atenção. Marcos 9, 33 ao 34. Olha o que é que diz. Chegaram então a Cafarnaum, quando ele estava em casa, e perguntou-lhe, o Senhor perguntou, o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Eles, porém, guardavam em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era quem? Isso sempre estava no coração deles. Esses discípulos sempre quiseram ser humanistas. O conteúdo deles era esse. Nós queremos ser maior. Queremos visibilidade. Jesus responde dando um choque de realidade. E Jesus está respondendo para esses discípulos dizendo, antes do céu, antes da glória, antes da bonança, vocês devem estar preparados para o sofrimento. Se vocês estão em mim, será isso que vocês vão experimentar. A resposta de Jesus Cristo aqui aos discípulos é essa visão de vocês são para os reinos das trevas. No meu reino é diferente. Jesus está querendo dizer, todo pensamento de visibilidade, todo pensamento de popularidade, todo pensamento de mania de grandeza que vocês devem ter, que vocês têm que ser notado ou notada, simplesmente é porque vocês estão com as lentes mundanas. No mundo é exatamente assim. Olha o que Jesus está querendo dizer. As pessoas que são destacadas é que elas são servidas. Não é assim? As pessoas... É muito difícil você ver um patrão, dono de uma grande rede de supermercado, ele está lá, no estoque, botando a mão, tal, que não sei o quê. Não. É muito difícil. Ele está lá, para cima e para baixo, o ajudante chega, um ajudante folgado e me assim, ô chefe, pega um copo com água com a gente aqui, a gente está morrendo de sede. É muito difícil, não é não? Pessoas que são destacadas, geralmente que são servidas. As pessoas que desejam ser destacadas, se valem de outras pessoas para os seus próprios desejos. Nós estamos no teu projeto, Senhor. É isso que os discípulos estão querendo dizer. Nós estamos aqui no mundo, todo mundo está vendo que nós somos teus discípulos. Vocês já viram já aquela frase que tem atrás do caminhão? Eu sou filho do dono. Filho do dono merece tudo de bom. Eu sou filho do dono. Um dia todo mundo vai ver isso e vão nos servir. Jesus está dizendo, esse não é o pensamento do reino. Esse é o pensamento mundano. No reino de Jesus, escute isso aqui. No reino de Jesus, as pessoas que são destacadas não são servidas. Servem. Que coisa, né? As pessoas mais destacadas no reino de Deus não são servidas. Elas servem. Veja como é que termina o verso 45. Como é que termina o verso 45? Olha o choque de realidade que Jesus vai dizer. Pois o próprio Filho do Homem não veio para o quê, gente?
ser servido. Mas para o que, gente? Servir e dar a sua vida em resgate de... Ele disse, eu não vim a esse mundo para ser servido. Eu não vim a esse mundo para ter destaque, muito embora eu tive. Eu vim a este mundo para servir e dar a vida em resgate de muito. Qual é a sua visão do discipulado no reino de Cristo? Talvez a nossa visão aqui não seja diferente dos discípulos aqui. O nosso coração deseja ter o centro do universo. Mas se você entrou aqui e deseja destaque no reino de Deus, eu quero mais uma vez afirmar. Se queremos coroa sem cruz, aliás, queremos coroa sem cruz, queremos vitória sem sofrimento. Veja se não é assim. Muitas pessoas querem um corpo perfeito. E aqui eu chamo a atenção das mulheres. Às vezes as mulheres se casam, perceberam que saiu uma gordurazinha aqui do lado, uma gordura tal, e perceberam que estão meio cheinho ou meio cheinha, coisa desse tipo. E muitas pessoas querem um corpo perfeito. Olha para o espelho e diz, misericórdia, Senhor, a situação está difícil. Querem corpo perfeito, mas sem dieta e exercício. Como é que faz isso? Milagre? Corpo perfeito sem dieta e exercício? Não dá certo. Queremos uma mente brilhante. Não é assim, não? Menina, eu queria ir para o Enem e fechar a conta. E sem estudar? Como pode? Queremos mente brilhante sem estudo. Sem estudar. Queremos uma boa condição econômica. Ah, mas eu queria ter uma boa condição econômica. Eu queria ser uma pessoa bem de vida. E sem privação e trabalho? Como é que vai fazer isso? Nós queremos a glória de Jesus, mas sem o sofrimento? Como é que fecha essa conta? Isso não existe no reino de Cristo. Não existe discipulado sem tomar a sua cruz. Vocês sabem o que é tomar a cruz? Há muitas interpretações aqui onde as pessoas dizem, eu sei o que é tomar a cruz, é o meu esposo, ele é a minha cruz. Não é o meu esposo, não, é o meu filho. Pense num filho ruim. Pense num filho miserável. É ele é a minha cruz. Não é o meu filho, não. É o meu trabalho. Eita, patrão ruim. Patrão mão de vaca. Não, é o meu patrão. Ele é a minha cruz. É o meu trabalho. Não é a minha enfermidade. Olha, o Senhor não sabe. Eita, gripe. Parece que essa gripe colou em mim e não quer sair mais. Essa gripe é a minha cruz. Eu quero dizer que não é nada disso. Não, pastor, mas eu pensava que eu estava carregando essa cruz. A Bíblia não diz que eu tenho que tomar a cruz e seguir. Não, cruz não é nada disso. O que é cruz? Quando eu olho para a cruz e quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que a cruz nunca é sinônimo de sofrimento temporário. Tudo isso que eu descrevi aqui, sabe o que é? Tudo que eu descrevi, esposo ruim, sofrimento temporário. Filho ruim, sofrimento temporário. Trabalho, sofrimento temporário. Enfermidade, sofrimento temporário. Cruz nunca é sinônimo de sofrimento temporário. Cruz significa morte. Cruz significa morte. Quando Jesus subiu naquela cruz, não foi para um sofrimento temporário. Ele subiu para morrer. O significado da cruz é muito diferente do que a gente pensa. Cruz significa morte. E o que é morte? Porque ele não morreu, então você está querendo dizer que eu preciso morrer? Não, eu quero ficar vivo. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo que você tem que morrer a morte de Cristo. Mas eu estou querendo dizer que morte para o cristianismo é negar o nosso eu. Morte para o cristianismo é a gente se desfazer de muitas vezes daquilo que está nos matando espiritualmente falando. Então é negar-se a si mesmo, é perder tudo por amor a Cristo, é servir ao Senhor, é servir ao próximo. Jesus, escuta isso aqui para que você entenda o que é cruz. Jesus venceu perdendo. Eu vou repetir. Jesus venceu perdendo. Por que você quer o contrário? Por que você quer vitória sem perder algo? Por que você quer vitória sem abrir mão de algo? Por que você quer vitória sem buscar ao Senhor, sem estar na presença do Senhor? Perceba que Jesus venceu perdendo. E ele perdeu o quê? A sua vida.
Por isso que o Evangelho vai dizer: quem perder a sua vida por mim, achá-la. Essa é a leitura do Evangelho. Quem perder a sua vida por Cristo, vão achar. Por isso que o cristianismo não entende que quando nós entramos e buscamos ao Senhor, quando nos tornamos um cristão, quando nos tornamos crentes, nós abrimos mão de tudo. Abrimos mão da cachaça, abrimos mão da mentira, abrimos mão da pornografia, abrimos mão da falsidade, abrimos mão de todo tipo de pecado, tudo isso, abrimos mão daquela música miserável que a gente escutava, abrimos mão do carnaval, abrimos mão do São João, abrimos mão de tanta coisa, e aí você diz assim: mas eu tenho que perder tudo isso. Você tem que perder tudo isso, porque quem perde tudo isso, acha a sua vida em Cristo. Olha que coisa linda. Isso é Evangelho. Jesus venceu perdendo. Por que você quer o contrário? É impossível. Só existe vida com Cristo quando perdemos, quando abrimos mão de tudo aquilo que nós desejamos. Agora calcule. Tem tanta coisa que não presta aí dentro do seu coração que você precisa abrir mão, né? Você tem coragem? Pois é, não existe vitória sem sofrimento. Não existe. Mas sabe o que é que me chama a atenção? É que eu já estou na minha terceira visão. Primeira visão de Cristo. Segunda visão dos discípulos. Nós não queremos perder, nós só queremos ganhar. Agora nós temos a visão de um cego. E eu disse que parece ser hilário, mas eu vou terminar com a visão de um cego. Onde é que está dizendo isso? Verso 46 ao 22. Olhe como a atitude de Bartimeu é totalmente diferente da dos discípulos. Olha o verso 46. Foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu cego, presta atenção, Bartimeu cego, e mais o que ele é? Mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. E como foi que ele clamou? Jesus, filho de quem, gente? De Davi. Tem o quê? E o verso 38. Repreendiam ele para que se calasse. Mas ele fazia o quê, gente? Gritava mais uma vez. Ele gritava como? Filho de Davi. Tem o quê? Jesus diz: chamai. E chamaram então o cego. E disse-lhe: tenha ânimo, bom ânimo, levante. Ele te chama, Jesus. E ele lançando de si a capa, a ideia é, ele deixou a capa do lado, Bartimeu. Levantou-se e de um salto foi ter com Jesus. E Jesus pergunta a mesma coisa que perguntou a Tiago e João. O que é que ele pergunta aí? O que queres que eu te faça? Lembra o que foi que os discípulos disseram lá, João e Tiago? A gente quer assentar à direita. E o outro aonde? À esquerda. Bartimeu pede isso. O que é que ele diz? Que eu torne a ver. É estranho essa visão. Porque Bartimeu, ele é um miserável cego. Como podemos analisar a visão do cego? Parece isso contraditório. Como é que se analisa a visão de quem está cego? Pois é. Ele é um miserável cego. A gente só pode analisar a visão de Bartimeu com as palavras que saíram do seu coração. Quem era Bartimeu? A grosso modo, Bartimeu era uma pessoa deficiente. Deficiente do quê? Da visão. Ele era pobre porque ele mendigava. Ele era anônimo. Aí você diz: não, pastor, ele não era anônimo. Sim, ele era anônimo. Aí você diz: não, pastor, ele não era anônimo. O nome dele é Bartimeu. Pois é, muitos vão dizer que esse não era o nome dele. Porque em alguns evangelhos vai dizer que ele era filho de Timeu. Timeu era o pai dele. Logo, o povo conhecia o pai dele, mas não conhecia ele. Então, ele também se tornava uma pessoa anônima. E não só isso, ele foi tratado como uma escória, como um incômodo. Quando ele gritava, o que é que os discípulos fizeram? Cala a boca. Fala nada não. Você está atrapalhando. O texto nos informa que os discípulos pedem para que ele cale a boca. Ele não tinha nada para oferecer aos discípulos. Ele era um miserável. Esse, de fato, é um bom homem que vai trazer
na verdade, ele não tem nada para oferecer aos discípulos. Na mente moderna dos discípulos, é o seguinte: cala a boca, você não pode ficar falando não, você não tem nada para oferecer para a gente. Você que gosta de tirar foto, como eu gosto de tirar foto, eu gosto de colocar foto nas redes sociais. Você um dia já pensou em tirar foto do lado de um mendigo? Com a roupa rasgada? Você já parou assim, a andar mendigo? De vez em quando eu encontro alguns. Esses dias eu estava correndo ali para o lado do Manduri. E eu estava voltando ali, lá da Lagoa da Vaca, e eu vi uma pessoa toda, estava bêbada, era uma mulher, basicamente 35 anos. E ela estava andando assim, e eu via que ela estava pedindo ajuda, só que eu estava correndo do lado de cá. Então eu voltei e passei perto dela. Botei pausa na minha quilometragem, para eu ver o que é que eu estou correndo, e parei perto dela. Perguntei o que ela queria, ela disse que queria ir para o sítio da Furna. E eu atravessei, porque ela não tinha condições nenhuma de atravessar, só que ela estava com um lado do rosto todo rasgado. Ela já tinha levado várias quedas, todo rasgado. Em um dado momento, a gente, numa situação como essa, em algum momento você já pensou em botar a mão assim no ombro de uma pessoa daquela toda sangrentando e toda um rosto sangue, né, cheio de sangue. Você pega assim o seu iPhone ou alguma coisa desse tipo e colocar na rede social. Você acha que quantas visualizações você vai ter? A gente quer tirar foto com uma popularidade. Vai ter algum cantor aqui, gospel aqui na cidade. Eu vou tirar foto com ele, menino. Ainda mais vou marcar ele. E ainda mais vou colocar a frase embaixo: respira bem fundo e olha para cima. Tem um Deus lá no alto que está cuidando de tudo. Eu não estou dizendo que isso é errado, não, a gente tirar foto com isso. Não estou dizendo que isso é errado, não. Eu estou querendo dizer que na mente dos discípulos aqui, na mente desses discípulos, eles entendiam que Bartimeu não tinha nada para dar a ele. Nada. Ele não tinha absolutamente nada para dar. Bartimeu é diferente dos discípulos, porque Bartimeu não esconde a sua miséria. Ele pede ajuda às pessoas. Ele clama por misericórdia. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pede misericórdia, ele pede compaixão. Como esse cego é diferente de Tiago e João. Quem pede por misericórdia sabe que não tem direito nenhum diante de Deus. O que Bartimeu está dizendo aqui é que ele não tinha direito nenhum. João e Tiago achavam que tinha algum direito diante do Senhor. Senhor, nós temos direito, nós estamos te seguindo. Eu sou filho do dono e eu quero te pedir uma coisa. Eu quero sentar à tua direita e o outro à tua esquerda. Bartimeu entendia: eu não tenho direito nenhum, por isso eu só quero que o Senhor derrame de misericórdia sobre a minha vida. Nenhum direito eu tenho. Ele sabe quem é. Ele clama, filho de Davi, porque ele sabe quem é aquele homem, muito embora ele não enxergasse. Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Como é que ele sabia que aquele homem que estava passando era Jesus? Ele era cego. Como é que ele sabia? Jesus fez ele enxergar com os olhos do coração. Ele é o meu Salvador, é isso que Bartimeu está dizendo. Eu preciso dele. Ele está passando aqui em Jericó, sei lá se ele vai passar de novo. Ele está passando aqui, eu preciso dele. Veja, Jesus faz a mesma pergunta que fez a Tiago e João: o que queres que eu vos faça? Agora, se você estivesse no lugar de Bartimeu, desse cego agora, o que é que você diria a Jesus? Seja sincero e seja sincera. Se Jesus dissesse assim: o que é que você quer que eu faça a você, Isoelma, Ana Paula? Menina, a cabeça da gente vai pensar em tanta coisa. Eita, Senhor. Talvez Bartimeu poderia dizer assim: é a hora de eu me vingar de todos aqueles que me desprezaram. Senhor, manda fogo na cabeça daqueles miseráveis que me desprezaram tudinho. Talvez ele tenha pensado nisso, não sei. Ou depois de tanto sofrimento, ele disse: eu vou caprichar no meu pedido, né? Eu sofri tanto. Faz tempo que eu não como uma galinhazinha de capoeira. Faz tempo que eu não como um feijãozinho bem adubado. Eu só como o resto. E muitas vezes coisas que estão no lixo. Vou caprichar aqui no meu pedido. Não. Sabe o que é que Bartimeu diz? Eu só quero ver de novo. Ai, que pedido, não? Eu só quero ver de novo.
Eu quero ver a luz. Eu quero ter vida. Sabe o que é que Jesus diz? Jesus atende o seu pedido. E depois que Jesus atende o seu pedido, o texto diz que ele segue a Jesus caminho afora. Mas não é caminho afora. Jesus está indo para onde mesmo, que eu me esqueci? Para Jerusalém. E o que é que Jesus vai fazer lá em Jerusalém? Vai morrer, vai sofrer, vai ser triturado. Lembre a grosso modo o que é que significa Jerusalém. Jerusalém significa lugar de sofrimento. E Bartimeu, quando ele tem as vistas abertas, ele diz: eu vou te seguir, Senhor. E o Senhor poderia dizer: por que você vai me seguir? Eu vou para Jerusalém. E ele diz assim: eu vou te servir, porque não existe vitória sem sofrimento. O Senhor vai sofrer, eu vou sofrer contigo também. O Senhor vai ser escarnecido, eu vou também com o Senhor. Para onde o Senhor for, eu vou. Ou parafraseando o texto bíblico, para onde irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ele deseja estar no caminho com Cristo pela via dolorosa. Que contraste de visões temos aqui, não? Quem diria? Tiago e João tinham vista, mas não via Jesus. E seus desejos e os seus sonhos. Bartimeu era cego, mas sabia perfeitamente a sua necessidade. Qual era a necessidade de Bartimeu? Cristo. Cristo, de fato, trabalha em terreno tão difícil, não? Cristo ama trabalhar em terrenos extremamente difíceis. Ele fez isso com esse cego e fez isso também com os discípulos que queriam ficar à direita e à esquerda, e aqueles outros também que estavam chateados, mas é porque não tiveram coragem de fazer o mesmo pedido. Mas você vai dizer, como? Jesus fez isso com esses discípulos que queriam ser celebridades, ser isso? Jesus fez isso. A mente dos discípulos entenderam perfeitamente o que estava acontecendo. Lembram que discipulado requer muito mais, mas muito mais sofrimento. Pois bem, escuta isso aqui. Lembra de Pedro? Pedro, que possivelmente foi um dos 10 que queria ser o maior. Ele queria ser o maior. Lembra de Pedro? Pois é, vocês sabem como foi que ele morreu? Crucificado de cabeça para baixo, a mando de Nero, imperador de Roma. O que isso significa no final da morte de Pedro? Vitória depois do sofrimento. Vocês sabem quem é André? Ele era um dos 12 que estava aqui. André. Vocês sabem como foi que André foi morto? André foi morto em uma cruz que tinha um formato de X. Não era assim. O formato da cruz de André era assim, ó. Formato de X. E depois colocaram o nome dessa cruz de a cruz de André. Pois é, André queria ser maior no reino de Deus. Sabe o que ele aprendeu no final da sua vida? É que não existe vitória sem sofrimento. Sabe quem é Bartolomeu? Era um dos 10 daqui, um dos 12. Bartolomeu era um dos 12. Foi crucificado também, depois de ser esfolado vivo, ou seja, torturado. Depois que torturá-lo, quase que não sai, torturá-lo, vivo, ele morreu, crucificado. Bartolomeu entendeu que não existe vitória sem sofrimento. Lembra de Tomé? Morreu na Índia. Não se sabe como. Alguns dizem que foi uma flecha que o transpassaram dentro de uma caverna. Tomé também compreendeu que não existe vitória sem sofrimento. Tiago, filho de Alfeu, você sabe, ele morreu apedrejado na cidade de Jerusalém. Pois é, Tiago compreendeu que não existe vitória sem sofrimento. Simão Zelote morreu durante a perseguição do imperador Domiciano. Ele também compreendeu, não existe vitória sem sofrimento. Mateus, que escreveu o Evangelho, morreu a fio de espada na região da Etiópia. Mateus compreendeu que não existe vitória sem sofrimento. E curiosamente, os dois que fizeram o pedido nesse dia aqui, quem foi que fez o pedido? Tiago e quem? E João. Curiosamente, um morreu primeiro e o outro morreu por último. Cumpriu-se o que Jesus disse. Quem quer ser o primeiro?
E quem quer ser o último? Como é que eu sei que cumpriu? Tiago foi decapitado a mando de Herodes Agripa. Ele foi o primeiro discípulo a ser morto. Isso está em Atos, capítulo 12, do 1 ao 2. E vocês sabem qual foi o último discípulo a morrer? João. Antes de João morrer em Éfeso, de morte natural, muito embora ele tenha experimentado exílio na ilha de Patmos, e ele tenha escapado de um caldeirão fervente, porque ele era para ser jogado dentro de um caldeirão, ele morreu de forma natural, sendo o último dos discípulos. O que você precisa para entender isso aqui? Que não existe vitória sem sofrimento. Seguir a Cristo é estar pronto para sofrer. Seguir a Cristo é dizer como Paulo: não estou dizendo isso porque esteja necessitando, porque eu aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Eu aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 11 até o 13. E aqui eu quero terminar me voltando para você que entrou aqui nessa igreja e que não é crente. Você entendeu o que é o Evangelho? O Evangelho não tem nada a ver com seus sonhos. O Evangelho não tem nada a ver com você. Você sabe o que é que o Evangelho deseja? É que você morra para teus sonhos, para o teu eu, para os teus desejos, para as tuas necessidades. E aí eu pergunto: você deseja deixar tudo neste mundo por amor a Cristo? Isso é cruz. Quer tomar a cruz de Cristo? Pronto, esse é o convite. Você deseja abandonar tudo que é desagradável a Deus e seguir a Cristo nessa noite? Cruz não é o teu pai. Cruz não é a tua mãe. Cruz não é teu esposo nem tua esposa. Cruz não é teu filho. A cruz que você acha que deveria levar não é uma enfermidade terrível, um câncer ou coisa desse tipo. A cruz é você morrer para o mundo. A cruz é você dizer como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você deseja abrir mão de tudo isso? Você deseja fazer isso por toda a sua vida? Pois é. Ou você deseja os teus sonhos, tuas necessidades? Jesus disse: só podem experimentar e levar a sua cruz se beber o mesmo cálice que eu bebo e ser batizado pelo mesmo batismo. E aqui eu não estou falando de cálice, um copozinho que a gente coloca de suco e toma. Também não estou falando de batismo, que é aquele batismo que recebemos aqui na igreja. Mas eu estou falando de toda a totalidade que Cristo experimentou na cruz do Calvário, por mim e por você. Você quer experimentar vitória, sim ou não? Para você experimentar, você tem que passar pela via dolorosa. Você quer? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Ore ao Senhor e diga: eu quero. Eu quero passar por essa via.